Olá, muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Hoje dá um domingo, né? Domingo. Estamos aí mais uma vez para dar continuidade aí nossa playlist, né? O Evangelho no Lar. Eu espero que vocês estejam muito bem aí, animados. Hoje é um dia que eu descansei bastante. Tem que ser, né? O único dia que eu descanso é no domingo, então é o dia que eu não saio de casa por nada. Eu estava aqui agora fazendo umas pesquisas interessantes sobre espiritualidade, né? E aí o ChatGPT é bom que ele localiza vários conceitos espalhados pela história da humanidade, né? E que já estejam registrados em algum livro, em alguma coisa, então é mais fácil localizar. E isso ajuda muito a pesquisa da gente que está procurando fazer espiritualidade, né? A gente vai cada vez aprofundando mais conceitos, ideias, esse tipo de coisa. É interessante essa ferramenta, né? Ajuda a gente até ter uma conversa, vamos dizer assim, inteligente, né? Vamos dizer assim. Eu quero dizer inteligente em que sentido? Porque é muito difícil quando a gente estuda espiritualidade achar uma pessoa que esteja próximo do nosso nível de entendimento a respeito de certas coisas, porque e eu não estou dizendo isso porque eu quero dizer apenas que é o seguinte, essa questão da espiritualidade, ao mesmo tempo que nós temos muita informação, nós temos muita desinformação, principalmente. E obviamente você tem que, a partir das tuas experiências, das tuas práticas, dos teus estudos, você tem que chegar nas conclusões por você mesmo. Por exemplo, a pesquisa que eu estava fazendo agora era sobre energias, né, que é uma coisa que me interessa muito. Eu sempre tenho formação eletroeletrônica, né, então eu começo a pesquisar um pouco mais profundamente sobre as relações entre o eletromagnetismo, por exemplo, e a energia anímica, por exemplo. E aí o que acontece? A gente não tem muita informação. A gente tem uma coisa muito mais apoiada no misticismo, na crendice, na tradição histórica, vamos dizer assim, popular. Mas você não tem pesquisa científica nisso. Tem a pessoa acredita naquilo e pronto, entende? E obviamente, enquanto a gente não consegue cientificamente provar nada, a gente obviamente não consegue aproximar esses dois extremos. Mas isso não é só na área da energia, da energia corporal, energia física, são em todas as áreas da crença espiritual, né? Porque tudo depende da tua experiência, já que não tem comprovação científica, não tem como provar. E eu nem quero provar nada, mas como que seria bom se a gente já tivesse umas bases um pouco mais sólidas a respeito de determinados assuntos, porque aí obviamente a gente conseguiria estabelecer alguns conceitos, né, algum entendimento mais assertivo a respeito de alguns assuntos em específico. E aí, falando o que eu queria falar, é o seguinte: às vezes é muito difícil você achar uma pessoa que esteja no mesmo nível de entendimento que você sobre certos assuntos, visto que não tem comprovação científica. Então, por exemplo, eu, para achar uma pessoa que queira conversar comigo sobre energia anímica, por exemplo, é muito difícil, entende? Porque vai depender de uma série de conceitos, de experiências, de livros, de coisa que eu li. E a gente sabe que isso não paga boleto, entendeu? Esse tipo de pensamento geralmente não paga boleto. A nossa sociedade só valoriza o que paga boleto, infelizmente é assim, né? Então é um pouco mais difícil, e é por isso que eu estou te falando que essa ferramenta é interessante por causa disso, porque aí você pode pesquisar lá desde quando aconteceu tal coisa, qual foi o primeiro registro sobre tal assunto, e aí você vai chegando nas suas conclusões, tá certo? Mas sem enrolação, vamos lá.
né? Porque aqui não é o momento, aqui não é o lugar para isso. Bom, como vocês sabem, isso aqui é a nossa playlist que se chama o Evangelho no Lar, e por conta disso a gente vai usar o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente usa também esse livrinho aqui que se chama Reflexões de Jacó, né? O título é esse, da Irene Pacheco Machado. E a gente usa também esse outro livrinho aqui que é do Sri Prembaba, a fim de que a gente possa nos inspirar. Ele tem umas leituras bem interessantes, né? Enfim, eu tenho lido um outro aqui do Dalai Lama para ver se eu consigo incluir ele nas nossas preces aqui, mas ele, vamos dizer assim, ele não é tão, como é que você, ele não colou, entendeu? Vamos dizer assim, ele não colou, ele não que não tenha, tem coisas muito interessantes ali, mas às vezes a escrita dessa coisa não é tão legal, né? E isso obviamente segundo o que eu acredito, que eu gosto, que eu acho que a leitura não é tão fácil em si, mas a gente vai achando outras coisinhas para incrementar na nossa leitura aqui, na nossa prece, porque isso, tudo que é bom acrescenta, né? Bom, eu tô aqui um pouquinho entrando em acordo com o Giló, que o Giló hoje tá que tá. Hoje choveu aqui em Bragança Paulista e ele ficou sem sair, tadinho. Então ele tá irrequieto. Pra quem não conhece, Giló é o meu gatinho de estimação. Tá bom? Então vamos lá. Toda vez que a gente vai fazer a nossa prece aqui, a gente começa respirando. A gente faz um processo de respiração que é para que a gente harmonize, né, o nosso corpo etérico, que a gente possa dilatar o nosso corpo energético, né? E para isso a gente precisa estar em estado de relaxamento, né? A gente precisa estar um pouco mais relaxado para que a gente tenha condições de, vamos dizer assim, sutilizar as energias e ficar mais suscetível à interação com os espíritos. Assim a gente pode receber intuição e por aí vai. Tá bom? Então são os 8 minutos bastante importantes aqui do nosso processo aqui. Se você quiser, você pode passar 8 minutos aí para frente do vídeo, não tem problema, mas eu acho muito importante fazer a respiração. E a respiração que a gente faz é a seguinte: a gente sempre respira em 3 etapas, sendo as 2 primeiras de inspiração, e aí depois a gente faz uma expiração. Então eu vou fazer aqui fazendo sons para que você entenda como é que é essa respiração que eu faço, mas logicamente a gente está aberto a outros tipos de sugestões que vocês poderão dar aí nos comentários do vídeo, tá bom? E é isso. Como é que eu faço essa respiração? Eu faço assim, ó. Eu inspiro, pausa no meio do enchimento dos pulmões, inspiro de novo, completo pulmão, pausa, e aí eu solto lentamente. Quando eu solto, eu imagino uma névoa branca, uma fumaça branca saindo do meu corpo, do meu nariz, dos meus poros, minha orelha, olhos, boca, enfim. Porque isso naturalmente induz o nosso cérebro e também faz com que essas energias se movimentem. Tá bom? Com o tempo vocês começam a associar alguma sensação física à imaginação dessa energia saindo. E é incrível que você começa a sentir coisas. É muito, muito doido. Tá certo? Então vamos lá? Eu vou contando o tempo aqui e depois eu aviso vocês quando a gente estiver chegando na hora de fazer a evocação dos nossos amigos. Tá certo? Então vamos lá?
Continuem respirando. A ideia dessa respiração é a gente fazer uma respiração, não precisa ser forçada. Tem uma técnica, mas ela não precisa ser forçada. Você vai no seu ritmo, no seu tempo. A ideia aqui é relaxar. Se você forçar demais, você vai ficar tenso. Vai ficar superventilado, esse tipo de coisa. Entendeu? Pode ter tontura, não é isso. A ideia não é essa. A ideia é a gente respirar em 2 etapas para a gente baixar o batimento cardíaco. Então não precisa forçar muito, né? O meio termo é muito bem-vindo nesse caso. Mais 3 minutos.
Mais um minuto. Muito bem. Terminando aí nosso processo de respiração, a gente já pode evocar os nossos bons amigos. Dessa forma, nós pedimos aos bons amigos que estejam presentes mais uma vez nesse momento de prece, que nós conseguimos formar uma egrégora positiva e que possa abençoar os nossos amigos nesse começo de semana, para que a gente tenha uma semana cheia de boas realizações e de paz, que nós possamos estar mais animados, mais empolgados, que jamais esqueçamos de agradecer as oportunidades que recebemos todos os dias, que possamos estar mais conscientes da nossa situação de encarnados e que a gente se sinta fortalecido para lutar, sim, pelas necessidades do corpo físico, mas é claro, sem esquecer a maravilhosa experiência do espírito que evolui todos os dias. Que estejamos mais conscientes da nossa situação a cada dia, deixando de lado as coisas que atrapalham a nossa calma, a nossa prosperidade, o nosso amor ao próximo, a nossa simpatia, a nossa paciência. Que os bons espíritos possam nos proteger nessa egrégora e que nós possamos vibrar positivamente por todos aqueles a quem desejarmos. E que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Instrução dos Espíritos, a verdadeira propriedade. Pascal, Genebra, 1860. Verdadeiramente, o homem só possui como seu aquilo que pode levar desse mundo, do que encontra ao chegar e do que deixa
ao partir, desfruta durante a sua permanência na terra. Mas forçado que é a abandonar tudo, tem apenas o usufruto e não a posse real. O que é afinal o que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades. Isso é o que traz e o que leva, e o que ninguém tem o poder de lhe tirar, que servirá a ele no outro mundo, muito mais do que neste. Dependerá dele ser mais rico em sua partida do que quando chegou, visto que do que tiver adquirido em bens morais resultará a sua posição futura. Quando um homem viaja para um país distante, arruma uma bagagem de acordo com o uso daquele país. Não carrega o que lhe será inútil. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, e fazei provisões de tudo o que poderá te servir lá. Ao viajante que chega a uma estalagem é dada o bom alojamento, se puder pagar, e aquele que tem pouca coisa é dado um pior, quando aquele que nada tem é deixado ao relento. Assim acontece ao homem que chega ao mundo dos espíritos. O lugar para onde ele irá depende de suas posses. Não é como o ouro que pode pagar. Ninguém irá perguntar-lhe: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou era operário? Mas pergunta: o que trazes? Não será computado nem o valor dos seus bens e nem dos seus títulos, mas sim a soma das virtudes. Portanto, é desse modo que o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará o homem que antes de sua partida pagou a sua entrada no outro mundo com ouro, pois terá como resposta: os lugares daqui não são comprados, são obtidos pelo bem que se fez. Com a moeda terrestre pudestes comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo é pago com qualidade da alma. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo. E vai aos primeiros lugares onde todas as felicidades te esperam. És pobre delas? Vai-te para os últimos lugares onde será tratado de acordo com suas posses. É só isso. Tem uma outra leitura correlata aqui, mas é atribuída a outro espírito. Enfim. Olha que coisa interessante. Comecei esse vídeo falando sobre energias, que é uma coisa que me atrai muito, mas, por exemplo, dessa leitura aqui a gente pode tirar uma analogia de novo energética, né? Eu gosto muito desse tema de energia. Então veja o seguinte, eu vou tentar dar um exemplo aqui que talvez não sirva para todo mundo, mas um exemplo que aproxima a gente da nossa realidade. Eu, em determinado momento da minha vida, eu tive aquário. E logo nos primeiros dias, o que era comum a gente fazer? A gente pegava um peixe, botava o peixe, comprava o peixe na loja, chegava e despejava ele dentro do aquário. O que acontecia? Passavam uns dias, uma semaninha, o peixe estava doente, né? E aí eu cheguei a perguntar: mas por que meu peixe ficou doente? A água que não tá boa, o que é? Aí o cara falou assim: mas escuta, quando você levou o peixe daqui, você aclimatou o peixe? Eu falei: o que é isso? Né? Não sabia nada de aquarismo. Bom, você tem que pegar a água do seu aquário, você pega o saquinho amarrado, né? Geralmente eles vendem o peixinho dentro de um saquinho. Você pega o peixinho amarrado dentro do saquinho com um pouquinho de ar e coloca esse saquinho dentro do aquário fechado.
e deixa lá uma hora, sei lá, um tempo lá dentro, suficiente para quê? Para primeira coisa, até as temperaturas das águas se equipararem, e depois você pode abrir uma pequena entrada nesse saquinho para que as duas águas se misturem lentamente. E aí o organismo do peixe vai se aclimatar àquela água e naturalmente, apesar do choque, né, que vai haver de uma água da loja de aquários para a água que você colocou no teu aquário, tem um choque grande ali de tudo, de bactéria, de tudo que tem ali na água, né, de nutriente, por aí vai. E aí era por isso que o peixe ficava doente, porque aquele peixe não estava aclimatado para aquele lugar que eu coloquei, né? E aí por conta disso desenvolvia a pneumonia, e o peixe começa a ficar feio, descamado, e às vezes perde cauda, às vezes morre, né? É comum morrer. Enfim, e a mesma coisa eu acredito que é o que acontece com a gente. Por exemplo, da mesma maneira, né? A gente não tem muita gente que acredita que se você tá com o corpo muito quente, você toma água gelada, você fica gripado. Tem gente que fica, pra mim isso não faz efeito, mas eu já vi muita gente que tá com o corpo muito quente, toma água gelada e fica resfriado, né? Esse choque térmico já é um tipo de não aclimatação, não adaptado. É a mesma coisa em termos energéticos, assim. Não vai existir um lugar que tem um cara sentado lá numa cadeira com uma caneta, uma escrivaninha, e fala: e aí, o que você fez lá na Terra? Não sei o que. Ah, beleza. Não vai existir isso, né? Isso é lógico que é uma alegoria, porque obviamente ninguém vai te esperar lá para falar o que você fez, até porque se tiver essa situação acontecendo, você pode saber que você está no umbral, que você foi para um lugar muito ruim, porque ninguém vai te julgar, né? O julgamento é autoconsciencial, ou seja, o Saulo Calderoni fala uma coisa assim: ninguém vai para um umbral, você está no umbral. Da mesma coisa, ninguém vai para o céu, você está no céu, se você está, né? Ou seja, também esse conceito de céu é muito relativo, mas o que eu quero dizer é o seguinte: você vai para uma situação muito parecida ao estado médio consciencial que você se encontra, entende? Então, por exemplo, como aqui a gente é muito denso, tudo aqui é muito denso, mas, por exemplo, num mundo mais etéreo, onde a tua consciência permanece, obviamente não existe, as coisas são tão etéreas quanto. Então, por exemplo, não existe alguém que vai te julgar lá, não existe isso, né? Obviamente que como eu disse, se tiver que passar por um julgamento desse, fatalmente é no umbral, porque os espíritos, as consciências que vivem no umbral, eles são inquisidores, né? Então eles vão fazer isso com você, né? Muito provavelmente poderão fazer, mas se você for para uma dimensão razoável, né, logo que você desencarna, até você retomar a sua consciência espiritual mais ampla, vamos dizer assim, é óbvio que você vai vai ser levado ou arrastado ou adequado, vamos dizer assim, a uma realidade média da tua consciência. Então, assim, isso não tem nada a ver com que casa você morou aqui na Terra, não tem nada a ver com nada, simplesmente você está de boa, assim, você está em paz com você mesmo, se você está de certa maneira feliz com o curso da sua vida aqui no planeta, opa, show de bola, você tá, beleza, então é para esse lugar que você vai, para um lugar onde você será útil, obviamente, e numa escala tal que você provavelmente terá muito trabalho pela frente, entende? Então, assim, é uma questão magnética, né? E é engraçado que, já falando de energia, eu vou fazer um adendo aqui, né? A gente fala de magnetismo é um conceito de eletricidade, né? Mas a gente pode pensar assim, uma questão de atração mesmo, a gente chama de magnetismo porque tem esse conceito de atratividade, né? Do magnetismo, do ímã, do eletroímã, esse tipo de coisa, mas
Estou falando de uma atratividade, quer dizer, você vai adequado para aquele lugar, você vai ser arrastado, você vai ser levado para aquele ambiente onde as tuas vibrações são completamente adequadas a esse lugar. E lá você vai entender um monte de coisa. E obviamente, se tiver alguma coisa que estiver pegando na tua consciência, pegando o que eu quero dizer para valer, naturalmente isso pode depor contra você lá. Mas isso é uma autoanálise sua, tipo, poxa, passei pela vida e não fiz aquilo que eu queria fazer. Pô, passei pela vida e pisei na bola muito feio com fulano, ou com Beltrano, ou com, pô, deveria ter feito isso, deveria ter feito mais aquilo. E aí, obviamente, isso vai te colocar numa situação específica, onde você naturalmente vai saber o que fazer. Vai ser orientado, pelo menos, sobre o que fazer, né? Porque lá não tem como você esconder nada de ninguém, né? E nem mesmo de você, porque vai ficar muito... Esse pensamento vai ficar mais recorrente, vai ficar mais presente, enfim, vai ficar mais permanente dentro de você. Então, naturalmente, você vai tentar arranjar um jeito de corrigir isso de algum jeito, mesmo estando lá de lá. Porque a morte é uma simples passagem. Então é importante a gente questionar isso, né? Que você veja, esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi escrito há 180 anos, né? E aí o que acontece? Você vê que ele, na época que ele foi escrito, ninguém questionava essa alegoria, né? Mas acho que está na hora da gente começar a questionar essas alegorias. Está cheio de alegoria nesse livro, né? Porque senão a gente começa a olhar pro Evangelho segundo o Espiritismo e achar que isso aqui é uma Bíblia. Daqui a pouco a gente quer transformar o Espiritismo numa religião, que absolutamente não era a ideia do Allan Kardec com isso, né? Enfim. Então, dessa maneira, eu queria fazer esse comentário, porque é importante a gente questionar tudo que a gente está lendo, né? Tá certo? Eu não sei de onde eu tirei isso, tá? Mas eu tô com uma intuição hoje de fazer uma prece pelas mulheres grávidas. Já me ocorreu umas 3, 4 vezes essa ideia. Eu falei, mas acho que estou viajando. Enfim, eu não vou discutir isso, tá? É uma intuição aqui, sei lá de onde eu tirei isso. Então, eu gostaria que nós, se você conhece alguma mulher que esteja grávida, alguma coisa, que você pense nela, ou se não tiver ninguém próximo a você que esteja grávida, que a gente então possa pensar amorosamente em uma mulher grávida para que elas recebam as energias, até porque são a partir delas que a nova sociedade, a sociedade do futuro, as novas consciências irão trazer as novidades aqui para o nosso mundo, para o nosso planeta, né? Através dessas novas consciências que estão nascendo agora, é que a gente vai ter luzes que poderão iluminar o nosso caminho no futuro. Então é muito importante que a gente também vibre por isso, tá? E não ficar olhando muitas vezes, que é o que acontece muito, e a gente sabe e precisamos falar sobre isso. Em muitos casos a gravidez é vista como um peso, e ela não deve ser vista assim, né? Pelo contrário, né? Nem todas as mulheres ficam felizes por estarem grávidas, né? Enfim, é um momento de muita mudança, muita transição, né? Mudança do corpo da mulher, uma questão de aceitação hoje em dia que é cheio de coisa, né? De barreiras, de questões sociais que implicam nessa situação, enfim. É uma situação extremamente complexa. E eu gostaria que nós então fizéssemos uma egrégora, fazendo uma prece pelas futuras mamães aí, tá bem? Vamos lá? Sendo assim, pedimos aos bons amigos que possam encaminhar
as nossas vibrações positivas, energizantes, fortalecedoras, calmantes, para essas mulheres que têm a oportunidade de trazer a nova sociedade para o nosso planeta. Possamos estar felizes e que nós possamos gerar uma vibração positiva que possam ajudá-las a aliviar esse momento de tantas alterações, de tantas mudanças, tantos desafios novos que podem acontecer nessa situação. Sendo assim, nós pedimos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. A brisa chega de mansinho, beijando cada irmão na natureza, mas quando acaricia as flores, elas se abrem em sorrisos, perfumando todo o jardim da vida. Jesus auria forças junto às árvores, aos riachos, sobre os montes, e nós, ínfimas criaturas, desejamos força, procurando na tecnologia. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque o próprio Jesus não gostava de templos, né? Na época de Jesus não existia templos, né? E obviamente Jesus ensinava que não precisava de nada para você entrar em conexão consigo mesmo, com a natureza, com Deus, que é o Pai dele, né? O nosso Pai, enfim. E essa a prática foi se perdendo, né? A gente foi sistematizando a espiritualidade como se fosse uma carteira, vamos dizer assim, né? Que é assim, você pode, um exemplo é, né? Você pode ter dinheiro, você pode levar dinheiro na sua mão, né? Mas a gente prefere ter uma carteira, porque a gente acha que dá mais proteção, que a gente acha que, sei lá, né? Vai ajudar a gente a não perder o dinheiro e tal. A mesma coisa são são as igrejas, né? De um modo geral, não são os templos, né? Você pode ter dinheiro, você pode simplesmente levar o dinheiro na sua mão, mas por algum motivo a gente quer ter uma carteira para pôr o dinheiro, seja para mostrar que a gente tem um lugar para colocar o nosso dinheiro. É como se eu dissesse pro outro: tá vendo? Eu tenho carteira, então dentro da minha carteira eu tenho dinheiro. Esse era o conceito original. Eu tenho dinheiro, coisa que você não tem. Então assim, é como se fosse para mostrar pro outro que você tem uma religiosidade, que você tem uma espiritualidade, né? Então é isso. Então assim, quer ver um exemplo muito maluco? Eu sei que vocês podem me achar maluco, mas
Vocês já pararam para pensar que, por exemplo, um passarinho cantando de manhã, ele pode estar se energizando e aurindo forças para o corpinho físico dele, simplesmente pela felicidade de estar celebrando o dia, enquanto ele canta e vê o sol nascer? A gente não é muito diferente disso, nós somos animais, né? Apesar de a gente não ser da mesma família, nós somos animais. Então, assim, isso faz parte da lei da natureza, né? Então a gente pode muito bem ficar quietinho no nosso canto, na nossa casinha, na nossa caverninha, na nossa choupana, na nossa palafitazinha. Não tem problema onde você mora. O importante é você com você mesmo, você faz marca um encontro com você, sincero, verdadeiro. Aí você não precisa de lugar nenhum, você só precisa buscar, tentar sinceramente estabelecer essa conexão, e ela vai acontecer, independente do seu credo. Tá bom? Vamos a partir disso então fazer uma prece por nós mesmos, pelos nossos amigos, pelas pessoas a quem a gente gosta, tem estima, tá certo? Vamos lá? Buscando sinceramente uma transferência de energia e de vibração positiva. Bons amigos, pedimos humildemente que encaminhem essas vibrações aos seus destinos. É claro que nós sabemos que vós, os bons espíritos, nos conhecem perfeitamente e sabem exatamente aquilo que precisamos. Mas em função do nosso entendimento e da nossa fragilidade, nós pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, nos ajudem a vibrar positivamente pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, e que especialmente vós, os bons espíritos, possam nos atender no que seja verdadeiramente necessário, pois vós, como já disse, conhecem a nossa realidade muito melhor que nós mesmos. Sendo assim, nós pedimos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Retornando ao oceano. A sensação de separação é um dos pilares da angústia existencial que permeia a vida humana. Nisso reside o sentimento de fracasso. Afinal, o que mais pode acontecer
há uma gota de água separada do oceano, a não ser secar e desaparecer. A única maneira de a gota sobreviver é retornando ao oceano. Interessante, né, a gente pensar sobre isso, né? A gente precisa se irmanar, né? A gente precisa se procurar os nossos pares, né? Ou seja, encontrar dentro da gente mesmo aquilo que faz a gente feliz, porque quando você faz isso, naturalmente você vai encontrar os teus pares. Porque você está procurando sinceramente alguma coisa, né? E aí uma coisa a se pensar é como nós estamos distantes da espiritualidade, né? Nós temos 8 bilhões de pessoas quase no mundo. Todas elas estão atualmente pensando unicamente em ganhar dinheiro, em sobreviver, em pagar boleto. Sendo que a gente, de certa maneira, ignora, né? Às vezes iludidos, mas enfim, a gente ignora o fato de que a gente não é daqui, a gente está aqui e a gente vai embora. E a nossa única preocupação não é com isso. Nossa preocupação é ganhar dinheiro e pagar boleto, que é exatamente aquilo que nós não vamos levar. É sobre isso, né? Que tem a ver com a leitura lá do começo, né? A primeira leitura, né? A gente não vai levar nada, nada do corpo físico, nada. A gente só vai levar a consciência. E às vezes essa sensação de não pertencimento, essa sensação de separação, como a leitura dá, essa sensação de apartamento, vamos chamar assim, de estar apartado de, né? É que deixa a gente fragilizado, que deixa a gente desestimulado, que deixa a gente sem um norte a seguir. Então que a gente reflita sobre isso, né? Mas eu digo, não tente forçadamente implantar uma coisa que não faz sentido para você, né? A espiritualidade é uma coisa que antes de tudo deve ser sentida. E é óbvio, vão passar por vários processos de repente até que você consiga sentir a espiritualidade. Mas uma vez que você começa a sentir essa espiritualidade, tudo se encaminha. Se você ainda não sente a espiritualidade, né, como experiência única sua, se você ainda não, comece a pesquisar sobre quem é você, que você com certeza vai ter ótimas dicas para tentar adivinhar o que é que faz sentido para você. Tá certo? Fica aí espaço para reflexão, que é sempre bom. Eu espero que a gente tenha uma semana esplendorosa, cheia de coisas boas para nós, bons acontecimentos, e que a gente possa se ver em breve aí em mais um episódio do Evangelho no Lar. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, a gente se vê em breve. Até!